Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num material bem denso, viu? Trechos do livro O Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer. Isso aí, um livro que nasceu de pregações sobre Romanos 3, ali pelos versículos 23 a 28. Uma passagem, uau, fundamental. Totalmente. E a nossa ideia aqui é ir além de um resumo, sabe? Queremos entender por que o Washer acha essa mensagem tão vital hoje. E quase perdida, né? Ele bate muito nessa tecla. Exato. E como isso tudo se conecta com a vida da gente no dia a dia, né? Especialmente para quem se diz cristão. O Washer defende que entender isso a fundo muda tudo. Muda mesmo. A questão central que ele levanta é pesada. Como é que um Deus que é pura justiça pode perdoar e aceitar gente como nós, que somos, bem, injustos por natureza? É o grande paradoxo, né? É isso. É essa pergunta que vai guiar a gente. Então, bora lá, vamos fundo nisso. Vamos sim. E olha, essa passagem de Romanos 3 que você citou não é pouca coisa, não. Tem gente que chama de a acrópole da fé cristã. O ponto mais alto mesmo. Uau! Acrópole. Forte isso. É. E o esforço do Washer no livro é tipo assim, tirar a poeira de uns conceitos chaves, sabe? Pecado, justificação pela fé, quem Deus realmente é. Coisas que ele acha que foram simplificadas demais. Exatamente. Ou até distorcidas. Tem uma citação que ele usa do Lloyd Jones, um pregador antigo, que dizia que Romanos 3, versículos 25 e 26 foram os que o Espírito Santo mais usou para tirar as pessoas da escuridão mesmo, trazer para a luz. Washer quer resgatar essa força toda. Faz sentido. E ele já começa o livro dando uma cutucada, né? Falando do tal reducionismo do evangelho. Sim, aquelas formulinhas prontas, né? 4 leis, 5 passos. Isso. Ele argumenta que isso, talvez até com boa intenção, acaba diluindo tanto a mensagem que ela perde o impacto, a força. E aí o que acontece? Segundo ele, as igrejas acabam precisando de, sei lá, empolgação falsa, entretenimento, para manter o pessoal engajado. Porque a mensagem central, do jeito que foi apresentada, já não sustenta mais, né? Falta profundidade. Exato. Falta o peso da realidade. Bom, e o ponto de partida dele é o mesmo de Paulo lá em Romanos 3:23. Pois todos pecaram. Ele pega essa palavra, pecar. Hamartia no grego. Isso. E explica que literalmente significa errar o alvo. Mas não é um errinho de leve, né? Não mesmo. No contexto bíblico, é errar completamente o alvo para que a gente foi criado. Viver para a glória de Deus. É uma falha total de propósito. E aqui ele já vai fundo, né? Não são só os atos ruins que a gente faz. Não é mais fundo. É a nossa condição. Ele cita o Salmo 51, concebido em pecado. Lembra de Gênesis 6, antes do dilúvio? Deus olhando e vendo que todo o pensamento do coração humano era continuamente mau. Nossa. O Washer até provoca, né? Imagina se nossos pensamentos mais secretos passassem num telão. A gente morreria de vergonha, provavelmente. A visão dele é essa. A gente já nasce com essa inclinação pro mal. É uma corrupção na raiz. E tem aquela analogia que ele usa, que pode até chocar. A do bebê de 18 meses querendo o relógio do pai. Ah, essa é forte. O bebê grita, chora, bate. O Washer diz, se ele tivesse a força de um adulto, ele espancaria o pai para pegar o relógio, sem dó. Para mostrar que a maldade não é aprendida, é inerente. Isso. E aí vem a frase polêmica. Hitler não foi uma anomalia. Ele seria a expressão máxima de um potencial que, segundo Washer, está em todos nós. Só que é freado pela graça comum de Deus, aquela bondade que impede o caos total no mundo. É uma visão bem sombria da natureza humana sem Deus. Bem sombria mesmo. E tem outra passagem crucial para ele, Isaías 64:6. Todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Trapo de imundícia pesado. E a imagem que ele pinta é forte. Pensa num leproso, cheio de ferida, coberto com seda branca, finíssima. O que acontece? A podridão atravessa, mancha tudo. Exato. A seda fica tão imunda quanto doente. A ideia é que até nossas boas ações, se não vêm da fé em Deus, se não buscam a glória dele... Estão contaminadas. Exatamente. Contaminadas pela nossa condição. Ele liga isso direto com Romanos 14:23.
tudo que não provém de fé é pecado, e 1 Coríntios 10:31, fazei tudo para a glória de Deus. Entende? Quer dizer, a conclusão dessa primeira parte, olhando para Romanos 3:10 a 12, é dura. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É um diagnóstico radical. E isso leva de volta para a segunda parte do versículo 23. E carecem da glória de Deus. Washer interpreta isso não só como não atingir um padrão, mas como uma falha ativa nossa em dar glória a Deus. Como Paulo já tinha dito lá em Romanos 1, né? Trocaram a glória de Deus por outras coisas, falhamos no nosso propósito número 1. Ok. Diante desse quadro, bem carregado, né? Da condição humana, como Deus reage? E aqui o Washer mexe num vespeiro, né? Aquela ideia popular. Ah, sim! Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ele contesta isso forte. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque desafia muito do que a gente ouve por aí. Totalmente. Do argumento do Washer se apoia em textos que muitas vezes a gente pula, né? Salmo 7:11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Todos os dias. E o Salmo 5:5 é mais direto ainda. Deus aborrece a todos os que praticam a iniquidade. A perspectiva que ele traz é que a Bíblia inteira mostra um Deus que, justamente por ser santo e justo, odeia sim o ato de pecar, mas também a pessoa que vive na prática do pecado sem arrependimento. Então não dá para separar tão fácil assim. Para Washer, não. Ele insiste que a gente precisa olhar o quadro completo do caráter de Deus. Sim, ele é amor, infinito amor, mas ele também é perfeitamente justo, santo, e a ira dele contra o mal é real, faz parte de quem ele é. Não dá para isolar um atributo do outro. Ele usa uma imagem legal para explicar a importância disso, né? Das estrelas. A imagem das estrelas é ótima. A gente só consegue ver o brilho delas, a beleza, quando o céu está bem escuro, certo? Certo. Da mesma forma, a gente só começa a entender a dimensão da graça e do amor de Deus, as estrelas, quando a gente tem uma noção real da profundidade da nossa própria escuridão, do nosso pecado, o céu escuro. Faz sentido. Ele lembra aquela passagem de Lucas 7, da mulher pecadora que ungiu Jesus? Exato. A lógica ali é: quem percebe que muito foi perdoado, ama muito. Se a gente acha que nosso pecado é pouca coisa, Nosso amor por Deus também vai ser pequeno. proporcional. Isso. E sobre a ira de Deus, o Washer tenta mostrar que não é tipo um chilique divino, sabe? Não é um defeito. É a resposta necessária e justa de um ser que é perfeitamente bom e amoroso contra tudo aquilo que destrói e que contradiz sua natureza. Como a gente reage a certas notícias, né? Justo. Abuso infantil. A gente não sente uma indignação profunda, uma raiva justa. Com certeza. Então, se nós, que somos cheios de falhas, reagimos assim ao mal, porque Deus, que é perfeito em amor e justiça, não reagiria com uma ira santa justa contra toda impiedade. Para Washer, a ira de Deus é o outro lado do amor dele pela justiça. Entendi. É uma perspectiva desafiadora. Certo, então o cenário está posto. Todos pecaram, todos falharam em glorificar a Deus, e Deus, por ser justo, se ira contra essa rebelião. Parece que não tem saída. Mas aí vem Romanos 3:24. A virada, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ufa! É um alívio, né? Mas vamos desmembrar isso. Justificados. O que o Washer diz sobre essa palavra? Ele bate muito na tecla de que justificar aqui não é um processo, tipo de Deus ir tornando a gente bom aos poucos. É um termo legal, de tribunal mesmo, forense. Tipo o juiz batendo martelo. Isso. Deus, o juiz justo, declara que o pecador que confia em Cristo é, a partir daquele momento, legalmente justo diante dele. É uma mudança de status, instantânea. E as palavras gratuitamente por sua graça. O que elas acrescentam? Isso é absolutamente crucial para Washer. Gratuitamente quer dizer sem causa nenhuma em nós. Ele compara com um salmo que fala que o Messias seria odiado sem motivo. Nossa justificação acontece apesar de quem a gente é, não por causa de alguma coisa boa que a gente tenha ou seja. É pela graça.
Favor que a gente não merece. Exatamente. Favor imerecido. E isso, ele diz, vai na contramão de quase toda religião ou filosofia por aí, né? Que geralmente ensinam um caminho para a salvação baseado no esforço, nas obras, no mérito humano. Tem aquela história que ele conta para ilustrar isso, né? Da entrevista. Assim, com o judeu ortodoxo, o muçulmano devoto e o cristão que entendeu o evangelho. A pergunta é: por que você acha que vai para o céu? E as respostas são bem diferentes. Completamente. O judeu e o muçulmano, provavelmente, apontariam para a obediência à lei, para as boas obras, para o esforço deles. Mas o cristão? O que ele diria? Algo tipo: eu mereço o inferno. Nasci em pecado, quebrei todas as leis de Deus, mas eu vou para o céu por causa de outro. Pelos méritos, pela justiça perfeita de Jesus Cristo que morreu no meu lugar. Uau! Essa resposta para o Osher é a única que dá toda a glória para Deus. Nenhuma para nós. E a outra palavra importante aí: redenção. Redenção. O Osher explica que a imagem vem do mercado de escravos. É comprar de volta um escravo, pagando um preço. E qual foi o preço? Aí ele aperta, né? Qual foi o preço da nossa redenção? A Bíblia diz que não foi ouro, nem prata. Foi o sangue precioso de Cristo. O sangue do Filho de Deus. O Osher até conta uma experiência pessoal. Ele diz que só começou a entender a dimensão disso quando teve o primeiro filho. A ideia de Deus Pai entregar o seu filho único para morrer por gente como a gente, isso deixou ele chocado. Imagino. Ele fala que a gente devia falar da cruz com mais reverência, sabe? Entendendo o custo infinito que aquilo representou para Deus. Nossa. E isso nos leva direto para o coração do problema, né? O que o Osher chama de o maior problema das Escrituras. O tal dilema divino. Exato. Baseado lá em Provérbios 17,15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Opa! Peraí, se justificar o ímpio é abominável para Deus, como é que ele pode nos justificar se somos descritos como ímpios? Ele não se tornaria injusto ao fazer isso? É a grande tensão. Como Deus pode ser, ao mesmo tempo, justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, como Paulo diz logo depois ali em Romanos 3. É uma pergunta difícil. E Bosher explica por que Deus não pode simplesmente ignorar o pecado, sabe? Deixar pra lá. Primeiro, porque o pecado é contra ele, um Deus de valor infinito. Então a ofensa tem um peso infinito e exige uma punição na mesma medida. Ele cita pensadores como Edward Piper. Entendi. E tem mais. Sim. Segundo, Deus é justo na sua essência. O amor dele não pode ir contra a justiça dele. Ele não pode amar de um jeito injusto, ignorando o que é certo. E terceiro, como juiz do universo, ele tem a responsabilidade moral de punir o mal. A analogia do juiz terreno ajuda aqui, né? Ajuda muito. Imagina um juiz aqui na Terra que solta um assassino cruel, confesso, sem punição nenhuma, só porque deu na telha. A gente ficaria indignado, exigiria justiça contra esse juiz. Com certeza. Porque a gente esperaria menos retidão do próprio Deus. Ele tem que lidar com o pecado de forma justa. Ok. Então, como Deus resolve esse dilema? Ser justo e, ao mesmo tempo, declarar justos aqueles que creem, mas que são, por natureza, injustos. A resposta está na próxima palavra de Romanos 3:25. Propiciação. Palavrinha difícil, mas fundamental. O que significa exatamente? Propiciação, pensa assim, é um sacrifício que faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele satisfaz completamente as exigências da justiça de Deus contra o pecado. Paga a dívida. Segundo, ao fazer isso, ele apazigua, ele desvia a ira santa de Deus que estava sobre o pecador. Então ele resolve os dois lados da questão, a justiça e a ira. Exatamente. É como se esse sacrifício absorvesse toda a punição que a gente merecia. E o Osher argumenta, claro, que esse sacrifício só podia ser Jesus. E porque tinha que ser especificamente Jesus, o Deus homem. Ele dá alguns motivos cruciais. Tinha que ser homem, um de nós, descendente de Adão, para representar a humanidade que pecou, Certo. mas tinha que ser Deus também. Por quê? Primeiro, para a salvação vir do próprio Deus, né? Não de uma criatura salvando outra.
Segundo, só Deus tem vida em si mesmo para poder entregar e depois retomar. Terceiro, Tinha que aguentar o peso, né? o peso infinito da ira de Deus contra o pecado de todos os eleitos. Só alguém divino poderia suportar isso. E, quarto, só um sacrifício de valor infinito, Deus se oferecendo, poderia pagar a nossa dívida infinita contra um Deus infinito. É aquela imagem da balança cósmica que ele usa. Isso. Cristo sozinho pesa mais que toda a humanidade junta. Por isso ele pôde ser nosso substituto. É o que a teologia chama de substituição penal. Ele tomou o nosso lugar e recebeu a nossa pena. E aqui o Washer toca num ponto que ele acha super importante e às vezes esquecido sobre a morte de Cristo, né? Ah, sim. Ele diz que o foco principal do sofrimento de Jesus na cruz não foi só o sofrimento físico terrível nas mãos dos romanos, como a gente vê em alguns filmes. Tipo, a paixão de Cristo? Exato. O verdadeiro horror, o centro do sofrimento foi espiritual. Foi Deus Pai derramando sobre Jesus a sua ira acumulada contra os pecados que ele carregava ali. Os nossos pecados. Ele cita Isaías 53:10, né? Ao Senhor agradou esmagá-lo. Esmagá-lo. É muito forte. Ele aponta para o grito de Jesus na cruz, Deus meu, por que me desamparaste?", que vem lá do Salmo 22, e para a oração no Getsêmani, quando Jesus pede para afastar o cálice. Que seria o cálice da ira de Deus. Exatamente, esse abandono pelo Pai, esse esmagamento divino, esse foi o coração do sacrifício propiciatório. Nossa. Ele até conecta com a cerimônia do dia da expiação, lá em Levítico 16, com o bode que levava os pecados para o deserto. E cita Gálatas 13:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Tornando-se maldição por nós. Isso. Washer contrasta Abraão quase sacrificando Isaque, mas sendo impedido, com o que aconteceu no Calvário. Ali, Deus Pai não poupou seu próprio filho. Ele o entregou para que a justiça fosse feita e a nossa salvação fosse possível. É algo tremendo demais para a gente compreender totalmente. Realmente. Mas a história não para na cruz, né? Cristo ressuscitou, subiu aos céus. Qual a importância disso tudo na visão do Washer? E no fim das contas, o que tudo isso significa para nós na prática? A ressurreição é absolutamente chave. Washer cita Romanos 4:25. Jesus foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. É como se a ressurreição fosse o recibo de Deus Pai, o carimbo dizendo sacrifício aceito, dívida paga, justiça satisfeita. E a ascensão, a subida aos céus? O Washer tem uma leitura muito vívida do Salmo 24 como sendo o Salmo da Ascensão. Ele descreve Cristo, Deus-homem vitorioso sobre o pecado, a morte, o inferno, subindo aos céus e chegando nos portões eternos e bradando: "Abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória." Que cena! E os céus perguntam: quem é o Rei da Glória? E a resposta vem: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Aí os portões se abrem e Cristo entra triunfante para ser coroado e sentar à direita do Pai. É a entronização do Rei. Uau, que imagem poderosa! E isso leva o Washer a uma conclusão prática bem direta, certo? Com certeza, ele afirma algo que meio que vira a nossa lógica de cabeça para baixo. Jesus Cristo já é o Senhor de tudo e de todos. Ponto. Quer as pessoas reconheçam isso ou não. Ele cita Filipenses 2, né? Que um dia todo joelho vai se dobrar. Exatamente. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. Então a questão para nós não é fazer de Jesus o Senhor da nossa vida, como a gente às vezes fala, Sim. mas sim nos render ao senhorio que ele já conquistou e já exerce. É uma questão de submissão à realidade que já existe. Entendi. É reconhecer quem ele é e o que ele fez. E como essa teologia toda, pecado, ira, justificação, propiciação, senhorio de Cristo, como isso se conecta com a nossa vida, com o dia a dia do cristão? Onde está a aplicação prática? Essa conexão é vital para o Washer. E ele acha ela ali, explícita, em Romanos 12:1.
Logo depois de Paulo passar 11 capítulos explicando toda essa obra maravilhosa de Deus, ele começa o capítulo 12 dizendo: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou seja, por causa de tudo isso que eu acabei de explicar, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então a motivação para viver para Deus vem daí. Exatamente. A motivação para uma vida de entrega total, de busca por santidade, de serviço, não vem de tentar agradar a Deus para ser aceito, nem só do medo. Vem da gratidão, do maravilhamento por essas misericórdias de Deus. Entender a fundo o que custou a nossa salvação e a grandeza do que a gente recebeu em Cristo. Isso é o combustível para a vida cristã. Faz todo sentido. O livro então termina com um chamado, né? Uma convocação. Sim, um chamado forte. Ecoando Isaías 55. Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam, sem dinheiro e sem preço. É um convite urgente. Venha para Cristo. Se arrependa, creia enquanto ainda dá tempo, enquanto Deus pode ser achado. Mas tem uma advertência junto, não tem? Tem sim, uma advertência importante contra a falsa segurança. Washer enfatiza que a prova de que alguém realmente nasceu de novo não é só ter feito uma oração lá atrás, é a perseverança. Continuar na fé, crescer em santidade, ele cita Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A perseverança é a evidência de que a salvação é real. Uau! Que jornada, hein? Percorremos um caminho bem denso hoje, explorando a visão do Paul Washer em um verdadeiro evangelho. Vimos a ênfase na santidade de Deus, na realidade profunda do nosso pecado, na solução única que é a morte de Cristo como nosso substituto pagando nossa dívida. Satisfazendo a justiça divina. Isso. E na ressurreição dele, que garante a nossa justificação. Exato. E o apelo constante do Washer no livro é esse. Não fica no raso. Não se contente com um evangelho superficial com formulinhas. Mergulhe a fundo no significado da cruz. Porque é ali, entendendo o que realmente aconteceu no Calvário e por quê, que está o poder de Deus para a salvação e também a motivação, a força, a direção para viver uma vida que realmente glorifique a Deus. Estudar isso continuamente é essencial, então. Na visão dele, sim. É apresentado como algo vital para a saúde espiritual. Tem uma frase do livro, ou pelo menos uma ideia que ele martela bastante, que talvez resuma bem o impacto da substituição penal. É algo mais ou menos assim, né? Qual seria? Se hoje você é salvo, isso se deve ao fato de que quando ele estava naquele madeiro, ele não só carregou os nossos pecados, mas o próprio Pai o esmagou ali, sob a sua justa ira, como nosso sacrifício. Nossa, é de parar para pensar, né? No custo da nossa paz com Deus. Exato. Fica então o nosso convite final, inspirado por essa conversa toda, para quem está nos ouvindo e se identifica como cristão. Será que a gente tem se aprofundado nessas verdades? Ou será que a gente tem ficado mais na superfície? É uma boa pergunta para se fazer. A provocação que esse material do Washer deixa é essa: buscar estudar com mais vontade, com mais afinco esses pilares da fé. A santidade de Deus, a real natureza do pecado, o milagre da justificação só pela fé, o significado da propiciação e o que significa, na prática, o senhorio de Cristo sobre cada área da nossa vida. Talvez redescobrir essa profundidade do Evangelho seja exatamente o que a gente precisa para dar uma revitalizada na nossa fé, no nosso testemunho. Pode ser transformador, né? Fica aí a reflexão. Que tal começar essa jornada de aprofundamento?